Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a aula 2 de inglês técnico. Meu nome é Flaviana Nascimento e bom, vamos lá. Pessoal, então hoje a gente vai trabalhar com um texto técnico sobre radiotelefonia ou radio telephony em inglês. Então vamos aplicar algumas técnicas de leitura que eu acabei falando na aula anterior, que vocês já conhecem, né? Que primeiro é o skimming, que é para primeiro captar a ideia central do texto, e depois o scanning, que é para buscar informações mais específicas no texto para compreender ele completamente. Então, a gente vai ler aqui o que está no slide, e ele fala assim sobre como a comunicação por rádio entre a aeronave e o controlador ele evoluiu ao longo do tempo. Então, eu vou dar uma lida para vocês. E se vocês preferirem, é bom também vocês pausarem o vídeo e lerem sozinho, identificar a, as palavras mais difíceis para vocês, que vocês ainda não conhecem, identificar os conectores de adição, que a gente aprendeu na outra aula. E, bom, vamos lá então. Radio telephony is the most basic aid to aeronautical safety. Is probably the radio communication between the aircraft and controller. In the early days of radio communication, this was archived by the use of Morse code, with the aircraft carrying a specialist wireless operator. The development of VHF radio telephony for short range working and single sideband techniques for longer range has led to the specialist airborne wireless operator becoming redundant, as the pilot can now speak directly to the controller. Então, leiam um texto na tela. Ele fala sobre como a comunicação por rádio entre a aeronave e o controlador ele evoluiu ao longo do tempo. Observe que no início a aviação, a comunicação era feita por código Morse com um operador especializado a bordo. E hoje o desenvolvimento do VHF e das técnicas da banda lateral única, o próprio piloto consegue fazer essa fala diretamente com o controlador. E aí, agora que vocês já fizeram essa primeira leitura, vamos praticar o scanning, que é tentem responder essas duas perguntas que estão no slides com base no texto. Então, a primeira pergunta vai ser: como que a radiocomunicação acontecia nos primórdios? E a segunda é: como a telefonia de rádio evoluiu para os dias atuais? Então, pausem o vídeo, voltem ali um pouco no texto anterior, releiam e tentem responder essas perguntas sozinhos. Bom, eu vou continuar aqui, vai ser as duas respostas. O scanning, que a gente estava fazendo, então a primeira pergunta, que é: nos primórdios a radiocomunicação acontecia pelo uso do código Morse com a aeronave que transportava um operador sem fio especializado. E a segunda pergunta é: com o desenvolvimento da telefonia, da radiotelefonia, o VHF para curto alcance virou a radiotelefonia de VHF para trabalhador de curto alcance, e técnicas de banda lateral única para maior alcance tornou o operador sem fio redundante, pois o piloto ou a pilota aí agora pode falar diretamente com o controlador, com a controladora. Beleza. Então, agora que a gente vai falar um pouco de gramática. Vocês devem ter percebido que algumas partes do texto sobre a telefonia estavam no passado. Então, por exemplo, olha essa frase que eu tirei lá do texto. In the early days of radio communication, this was archived. Ou seja, by the use of Morse code, with the aircraft carrying a specialist wireless operator. Então, aqui o was archived, ele está no passado.
a gente tem o verbo to be was, que é um verbo to be do passado, e ele está combinando com o particípio do archived, formando uma voz passiva no passado. Então, a tradução disso fica nos primórdios da radiocomunicação, e isso foi conseguido com o uso do código Morse, carregando um especialista de rádio sem fio, especialista de rádio, um operador sem fio especializado. Então, nos primórdios da comunicação, isso foi conseguido com o uso do código Morse, com a aeronave que transportava um operador sem fio especializado. Então, percebam que ele, nos primórdios da comunicação, da radiocomunicação, in the early days of radio communication, já mostra que a gente está falando de algo no passado. E o was archived, ele precisa colocar o was ali, porque a gente está falando já in the early days of. Então, conecta com o passado que está vindo já nas primeiras palavras aí da frase. E aí, veja mais um exemplo aqui nesse texto. Formerly, this was also for high frequency communication, but has not been superseded by single sideband (SSB), a modified form of amplitude modulation, which gives an effective power gain of 10, requires less bandwidth, and does not suffer from a type of distortion known as phase distortion, which is often prevalent on long-distance circuits use amplitude modulation. Como que a gente traduz isso? Então, anteriormente, olha só, formerly this was, então anteriormente, isso também era para comunicações de alta frequência. Mas agora, but has now been, mas agora foi substituído por banda lateral única. Uma forma modificada de modulação de amplitude que fornece um ganho de objetivo efetivo de 10. Requer menos largura de banda e não sofre um tipo de distorção conhecida como distorção de fase, que costuma prevalecer em circuitos de longa distância usando modulação de amplitude. Então percebam que o was aqui ele indica que algo que existia no passado, mas que mudou. E aí vamos organizar direito isso. Então, no presente nós temos o am, is, are. No passado, o am fica was, que seria am and e is viram was, para sujeitos no singular, percebam. I am, it is, é algo no singular, são sujeitos no singular. O are, que seria para sujeitos no plural, vira were. É simples, é apenas duas palavras, was and were. Então, olha agora esse exemplo com o sujeito no plural. Radio telephone device in the past were also for high frequency communications. Então, aparelhos de telefonia em rádio no passado era também para comunicações em alta frequência. O devices que vocês podem ver aqui, radio telephone devices, ele está no plural. Então, ele exige o verbo to be were no plural. Agora, vamos voltar à primeira fase para entender a voz passiva no passado. Então, in the early days of radio communication, this was archived by the use of Morse code, with the aircraft carrying a specialist wireless operator. Então, aqui temos a estrutura de sujeito, que é o sujeito, the radio communication. This was archived, que é o was, mais o verbo no particípio.
que é o archived. E isso é muito comum em manuais técnicos, porque o foco está na ação ou no objeto e não em quem está executando a ação. Então, por exemplo, the PDF was fixed. The radios were broken. Que é o PFD foi consertado. Os rádios estavam quebrados. Então, observem que o PFD é o singular, e aí então usamos was. O radios, rádios, é plural, então usamos were. Agora, a gente tem outros verbos e como que eles ficam no passado. Diferente aí do verbo to be, que tem duas formas, que é was and were, os outros verbos ele tem apenas uma forma no passado para todas as pessoas. E eles se dividem em dois grupos, que são os verbos regulares e verbos irregulares. Vocês podem pausar o vídeo para tentar ler aí, né, as palavras que eu trouxe para vocês e ficarem mais familiarizados com ela. Bom, os verbos regulares, eles são conjugados adicionando o sufixo ed no final. Por exemplo, fix vira fixed, install vira installed, test vira tested. Já os verbos irregulares não seguem uma regra fixa. Cada verbo, no caso, pode ter uma forma diferente, como fly vira flew, go vira went, do vira did, certo? E aqui na tela vocês podem ver aí uma tabela com vários verbos irregulares comuns. E não precisa decorar tudo, mas é bom vocês estarem um pouco familiarizados, então pause o vídeo de novo, leiam, falem em voz alta, ou anotem no seu caderno para mais tarde vocês conseguirem rever isso no intervalo, ou para poder internalizar mais, né, integrar mais o conhecimento. E o importante aqui é que vocês saibam que esses verbos existem, tá? E com a prática, vocês vão memorizando os mais usados na área da manutenção. Então, verbos como, por exemplo, do, did, feel, felt, buy, bought, break, broke, são verbos mais comuns. Então, feel, felt, dig, dug, bend, bent, drink, drunk, do, did, feed, fed, choose, chose, did, dove, buy, both, shake, shook, felt, aí que seria feel, felt, felt, no participle. Aí do outro lado, sleep, slept, slept, sing, sang, song, sell, sold, sold, say, said, said, rise, rose, risen, ride, rode, ridden, put, 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 arise, arose, arisep. Percebam então que são vários, existem outros, tá? Números outros. Então, agora vamos praticar um pouco do reading, tá? Vamos treinar aí um pouco no passado. Então, vamos ler esse texto sobre uma história curiosa dos anos 1930. O texto fala sobre rumores de um raio da morte, que a gente chama de Death Ray, que circulava aí da imprensa britânica. Então, in the early 1730s, in the early 1930s, wild stories were circulating within the British popular press regarding the existence of the death ray. Although this concept seemed far-fetched, the then Director of Science Research at the Air Ministry, Dr. H.E. Wimperis,
felt it necessary to assess the feasibility of such a proposal. He therefore approached Robert Watson Watt, who at the time was leading a group of scientists at the Radio Research Station at Slough. Então, o Dr. H.A. Wimperis, diretor da pesquisa científica do Ministério do Ar, decidiu investigar a viabilidade da proposta sobre o raio da morte, desses rumores do raio da morte. Então, ele se aproximou desse Dr. Robert Watson Watt, que naquele tempo estava como líder aí de um grupo de cientistas de Louth, que é uma faculdade, né, de estação de rádio, de pesquisa de estação de rádios. Então, o que a gente pode observar aqui é were, circulating, seemed, felt, approached, was, leading. Então, qual que é a ideia do parágrafo? Então, o texto ele fala sobre histórias de um possível raio da morte que circulavam na imprensa britânica no início do século XX. O que o Dr. H.A. Wimperis decidiu fazer após ouvir a circulação desses boatos? Ele achou necessário avaliar a viabilidade de tal proposta e abordou o Robert Watson Watt, que na época ele liderava um grupo de cientistas da estação de pesquisa de rádio de Louth. Então, agora, vamos para um dos pontos mais importantes para que vocês consigam entender aí os manuais. Antes disso, vocês percebam, então, que eu fiz duas coisas aqui, né? Eu fiz um skimming, então, qual que é a ideia principal ali? A ideia geral do trabalho. Então, a ideia geral do trabalho foi que o texto fala sobre a história de um possível raio, né? Primeiro eu dei o geral, depois eu aprofundei. Então, o que esse doutor decidiu fazer com isso? E aí, continuando, eu consegui perceber o texto inteiro. Então, essas duas ideias de skimming e scanning, eles servem bastante para você entender melhor o que o texto está querendo dizer, tá? Isso, por exemplo, se vocês vão fazer uma banca na ANAC, que tem uma pergunta mais longa em inglês, tentam fazer essas duas abordagens para primeiro entender se está no passado, se está no presente, quais são as palavras que você não consegue entender, já vão grifando elas. Percebam se essas palavras estão no passado, se está no particípio. Vejam esses verbos que a gente acabou de ler ali atrás, identifiquem os verbos, tá? Que assim vai ficando mais fácil para vocês perceberem o que está sendo falado no texto. E agora a gente vai entrar no modo imperativo, que é algo que vocês vão ver direto nos manuais, que é uma chamativa daquilo que vocês têm que fazer, né? Vocês vão perceber que é algo mais simples. Então, o que é um modo imperativo? É quando a gente dá uma ordem, né? Uma instrução ou um comando direto. E aí as características principais é que não tem um sujeito aparente, tá? O verbo, ele já começa a frase. E é assim que todos os manuais de manutenção eles são escritos. Então a estrutura é bem simples, você tem o verbo mais o complemento. Então, exemplos aqui. Remove the LRU from the avionics rack. Disconnect the Canon plug from connector P2. Perform a byte test on the AGPWS. Verify the ILS frequency on the CDU. Refer to TSM 342100 for troubleshooting. Record the results of the task card. Percebam que tem esse verbo primeiro, né? Que você já está dando uma ordem. E depois a gente tem um complemento. Que aí continua a ordem do que você tem que fazer, ou onde você tem que fazer, o que e onde você tem que fazer. Então, vamos praticar aí, ó. Olhem a frase aqui, a imagem, e aí a frase descritiva. A Aviation Electronics Technician Airman Silva removes the VHF common radio.
LRU from the avionics rack of a Boeing 737-800. Então, como que ficaria esse modo imperativo? Né? Como que aparece nos manuais? Então, modo imperativo, remove the VHF, COM, radio, LRU from the avionics rack. Perceba que eu peguei o remove e tirei o plural para trazer a ordem de comando. Avionics Technician Sergeant Oliveira disconnect the Canon plug from the weather radar antenna. Então, trouxe o disconnect, coloquei no plural, no singular. Disconnect the Canon plug. Então, disconnect o quê? The Canon plug. Onde? From the weather radar antenna. Agora vamos ampliar um pouco do nosso vocabulário técnico essencial. Então, praticamos aí o verbo imperativo, o modo imperativo, que vocês vão ver muito nos manuais. Então, percebam que primeiro vem o verbo, depois vem o que, depois vem onde. Tá? Gravem esse conceito. E agora vamos ampliar aí os nossos verbos técnicos essenciais. Mesmo os mecânicos aí experientes, eles encontram dificuldade na leitura técnica por causa de termos específicos. Então, por exemplo, nome de peças, comandos de sistemas, estruturas padronizadas, que acabam não aparecendo no inglês do nosso dia a dia. Mesmo se você faz o curso de inglês desde os 9 anos, a hora que você vai ler o manual, você vai ter dificuldade, porque inglês técnico é diferente de um inglês de aula de inglês normal. Então, os manuais, eles usam palavras que têm significado muito parecidos, que são diferentes de palavras comuns, e eles se repetem com alguma função técnica. Então, manuais aqui que usam palavras como... aqui que a gente vai ver, os avionics, né? Que é aviônica, que é um conjunto de sistemas eletrônicos embarcados, incluindo navegação, comunicação, display e gerenciamento de voo. O PFD, Primary Flight Display, ou a tela de informações primárias de voo, que o monitor principal que reúne atitude, velocidade, altitude e proa. ND, que são Navigation Display, ou tela de navegação, que apresenta informações de rotas, waypoints e meteorologia. ACAS, Engine Indication and Crew Alerting System, que exibe aí parâmetros dos motores e alertas à tripulação. O ACAN, que é Electronic Centralized Aircraft Monitor, são um sistema do Airbus que monitora os sistemas da aeronave com checklists automáticos. FMS, Flight Management System, computador de bordo que gerencia o plano de voo. O EFIS, Electronic Flight Instrument System, um conjunto de displays eletrônicos que substituem os instrumentos eletromecânicos. Mais alguns outros importantes são o ADC, Air Data Computer, que processa informações de pressão e temperatura do ar. AHRS, Attitude and Handling Reference System, fornece dados de atitude e proa. Inertial Reference System, IRS, determina a posição e velocidade sem referências externas. Component, que é componente, peça que desempenha uma função específica e é substituível como uma unidade. O TCAS, que é Traffic Collision Avoidance System, detecta aeronaves próximas e emite alertas de manobra evasiva. Então, coloquem aí também já, percebam que a gente tem aí inúmeras palavras que trazem, que são termos, né, que trazem uma ideia maior, né? Se você só traduzir a palavra, você não vai conseguir entender o que é.
Então você precisa de um conhecimento mais profundo na aviação para você falar realmente o que significa esses termos. E aí, agora vamos fazer um quiz rápido, tá? Eu digo uma definição em português e vocês pensam aí na palavra em inglês. Então, parte da aeronave que gera sustentação. Wing. Local onde o piloto controla o voo. Cockpit. Documento com instruções de manutenção. Manual. Ação de tirar uma peça. Remove. Verificação visual. Inspection ou check. Substituir uma peça. Replace. Componente que conecta partes com rosca. Bolt or nut. Continuando aqui. Parte da aeronave onde fica passageiros ou carga. Brake. Fuselagem, né? Eu já dei o brake. Sistema responsável por reduzir a velocidade após o pouso. Brake. Ação de aplicar torque com ferramenta adequada. Torque. Conjunto de rodas usado para pousar e decolar. Landing gear. Ação de ligar cabos ou conexões elétricas. Connect. Oposto de connect. Disconnect. Muito bem, pessoal. Agora aqui vamos reforçar um pouco do verbo to be, que significa ser ou estar. Então usamos o verbo to be para descrever o estado ou a condição de algo, né? Como a gente viu ontem, uns slides atrás. Então, the aircraft is ready. A aeronave está pronta. The manuals are in English. Os manuais estão em inglês. Então, você usa o verbo to be quando você quer dizer como está algo ou o que ele é. E nós temos os verbos auxiliares, que aí são do, does and did, para fazer perguntas ou presentes no passado. E às vezes a gente pode também usar como um verbo de fazer, tá? Mas aí é outro uso. Aqui a gente usa o do, does and did para poder fazer essa pergunta. Então, do you replace the filter? Você troca o filtro. Does the system work? O sistema funciona. Did the mechanic check the valve? O mecânico verificou a válvula. Então percebam que eles estão sempre no começo para poder fazer a pergunta. E esses verbos, eles não têm uma tradução exata, tá? Eles funcionam aí, quando eles estão em auxiliares, eles servem apenas para formar a pergunta. E aqui usamos o verbo to be e zenar para poder descrever o estado de algo. Então, novamente, the panel is open, the manuals are on the table, the system is not. Aí a gente vem no negativo, is not working. Aí, agora vocês. The aircraft is on the ground. The manuals, percebam que está no plural, are in English. The access door is open. The manual is open. The panels are closed. The mechanic is ready. E a negativa, então, basta adicionar o not depois do verbo to be. E aí a gente tem a simplificação, né, dessas frases. Por exemplo, muito comum aí em manual, ensure the valve is not open. Em fala a gente fala isn't open. Ensure the valve isn't open. Ou the panel is open. The panel isn't open. The valves are closed. The valves aren't closed. Are not closed. Agora a gente vai praticar aí um pouco das situações. Olha a imagem e respondam para mim se a frase é verdadeira
ou se ela é falsa. The bolt is torqued. Falso ou verdadeiro? True or false? Olhando a imagem, posso dizer que ela é true, verdadeiro. O técnico está aplicando torque no parafuso. Manual. The warning light is off. True or false? False. A luz está acesa, não apagada. The checklist is completed. Aqui fica mais difícil da gente responder, né? Mas eles ainda estão verificando. Perceba que eles estão ainda com o dedo aqui. Então eu posso falar que é false. O checklist ainda não está completo. The spark plug cable is connected. O que é um spark plug? A vela. Então, aqui está desconectada, ó. Deveria estar conectada, mas ela está desconectada. Tá, os cabos não estão, is false. The landing gear is up. O trem de pouso está recolhido? False. Então, o trem de pouso está down, está para baixo. The system is clean. O sistema está limpo? Olhando para o técnico, aqui para a foto, sim, ele está limpando, né? Então, true. It's clean. E a última, temos uma placa que diz Do not paint Rodom. Então, essa é uma instrução bem simples, né? É no imperativo que a gente viu, do modo imperativo, olha. E não pinte o radome, ou seja, o radome ela é a cúpula, né, que protege aí a antena do radar. E então ela não pode ser pintada com tintas comuns, porque isso acaba interferindo no sistema do radar. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, terminando aí o inglês técnico. Muito obrigada e até mais.